aquela questão de como media o núcleo era um manto, sendo que se você Como der é que a gente sabe a profundidade, né, do você centro da queria Terra? falar de novo? Como é que a gente sabe a profundidade do núcleo interno da Terra? Era isso que você Isso. estava falando ontem. Isso. É Sendo através que das você deu ondas uma resposta sísmicas, excelente. da sismologia que a gente estuda. Sim. Isso, das ondas sísmicas. Aí a gente sabe. Tem uma dimensão, né? Sim, aí eu estava falando das correntes de convecção do manto. São as correntes de convecção do manto que acabam pressionando as placas tectônicas a se movimentarem, certo? E essas correntes de convecção do manto, onde o magma mais leve sobe, o magma mais denso ele desce, essas correntes de convecção acontecem principalmente na astenosfera, que é a parte superior do manto, certo? Fica bem próximo já da nossa crosta. Esse movimento de subida e descida do magma provoca uma dilatação das placas tectônicas e, consequentemente, a dispersão, né, delas, a movimentação delas. Aí eu vou mostrar um videozinho, vocês não vão escutar, mas vocês, legendado ele, salvo engano, deixa eu colocar aqui, legendado. Aí vocês leem aí, viu? É bem rapidinho, o vídeo é bem rapidinho, não tem besteira não. Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo o vídeo ou não. Me diga quando estiver vendo. Acho que vai aparecer agora para vocês. Agora apareceu o vídeo? Tá pausado aqui. Apareceu. Pronto. Apareceu. Bom, tentem ler a legenda. Vamos lá. Tentem ler. Pronto. Bem rapidinho o vídeo. Deu para entender alguma coisa do vídeo? Deu pelo menos para ver as correntes de convecção, né? O magma subindo, o ato dele subir mais leve e descer o mais Ana denso. Beatriz. Oi. É parte de algum documentário, alguma coisa do tipo? Acho que é. Acho que é, Maria. Eu já assisti. Não procurei saber o nome. Só peguei essa parte aí porque era mais importante. Uhum. Mas eu posso procurar saber qual é. Parece bem interessante, né? Eu acho que eu já achei que do nada eu tô achando um documentário aquela coisa. Mas vocês viram as correntes de convecção, o magma, o ato dele subir, ele provoca uma dilatação nas placas tectônicas e fazem com que elas se movimentem. Essas correntes de convecção, elas são extremamente importantes para entender o movimento das placas tectônicas, porque são elas que promovem a movimentação. Agora deixa eu vir para aqui. Prontinho. Ontem a gente estava falando da geosfera, né? A geosfera é a estrutura interna da Terra. Ou seja, como é que se divide a estrutura interna da Terra? Núcleo, manto e crosta. O núcleo se divide em dois, né? Ó, o núcleo interno, como está aqui nessa representação, e o núcleo externo. O núcleo interno e o núcleo externo é formado por dois materiais, que é o ferro e o níquel. Níquel e ferro, enfim. O núcleo é chamado também... Vocês estão me escutando direitinho? Estão me escutando direitinho? Estamos. Sim. O núcleo da Terra é chamado também de NIF. NIF. Por que NIF? Ni de níquel e Fi, né, Fé, de ferro. Por isso que é chamado de NIF. Mas o núcleo se divide em dois. O núcleo interno, ele é mais rígido, ele é sólido, por causa da pressão que a Terra exerce, né, as camadas exercem sobre ele. E o núcleo externo, ele tem uma consistência pastosa, líquida. Por quê? Porque ele tá em contato direto aqui com o manto inferior, não é isso? O manto seria essa segunda camada aqui, que é a maior camada, né? A gente fica a maior camada da Terra. Chega a ser mais ou menos mais de 2.800 quilômetros, em torno de 2.800 quilômetros de profundidade. Se divide também em dois, o manto inferior e o manto superior. Nessa partezinha aqui
do manto superior que a gente vai encontrar a astenosfera, que eu falei agorinha dela. É na astenosfera que vai acontecer a movimentação das correntes de convecção do manto, que vai dilatar lá as placas tectônicas, fazer com que elas se movimentem. Vai ser logo aqui, ó, no manto superior. Então, ele é muito importante para a gente compreender a dinâmica do deslocamento das placas tectônicas. Nessa regiãozinha aqui, entre o núcleo externo, não falei, mas vou falar agora. Nessa regiãozinha aqui, entre o núcleo externo e o manto inferior, é uma área de descontinuidade, que a gente chama de descontinuidade de Gutenberg, certo? Aqui é uma área de descontinuidade porque é uma área de transição entre uma camada e outra. Existe também uma diferença em relação à propagação das ondas. A propagação das ondas nessa área aqui de descontinuidade. Existe uma diferença. Sim, aí o manto, qual é o material que constitui o manto? Já falei ontem, o magma, né? Seria a rocha em estado de fusão. A rocha em estado pastoso, parecido com um líquido, né? É o material que constitui o manto. E como o núcleo externo está em contato com o manto inferior, no caso, que tem esse material pastoso, líquido, que é o magma, o núcleo externo ele não tem a mesma consistência do que o núcleo interno. O núcleo externo ele é mais pastoso, mais líquido mesmo, certo? Ele não é sólido como o núcleo interno. E aqui onde a gente está, existe a crosta, né? Que se divide em dois tipos. Existe a crosta oceânica e a crosta continental. No caso, agora a gente está sobre a crosta continental. Nós estamos num continente. Então, a crosta continental. A crosta oceânica, geralmente a profundidade é em torno de 5 a 10 quilômetros. E a continental pode atingir de 30 a mais ou menos 80 quilômetros. Mas é em torno de 30 a 70 quilômetros de profundidade. Em áreas muito elevadas. Oi. Uma pergunta. O núcleo interno você disse que é formado por níquel e ferro, né? E o externo também. Que são metais densos. Aí por isso que eles desceram, né? E se formaram esse aglomerado lá embaixo. Isso. Mas também deve ser formado de outros metais, né? Que tem outros metais que são bem mais pesados que esses. Sim. Mas esses são os principais, então. São. Na verdade, Maria, na verdade você me deixou em dúvida agora. Porque em nenhum canto que eu li até hoje dizia que no manto tinha outro material além de níquel e ferro. Então, eu não tenho a sua resposta agora. Não tenho. Eu já li texto acadêmico, já li vários livros, não vi em canto nenhum que dizia outro material a não ser esse. Depois eu vou pesquisar, porque tipo, não vou você tem só ferro e níquel se eles não pois são mais ferro pesados. e níquel. Pois é. Mas enfim, boa se pergunta. Se o ser humano conseguisse chegar aí, era só a ladeira, viu? Que ia pegar tudo, né? Níquel e ferro é chamado de níquel por causa disso. Aí, o manto é constituído de rochas, o material que constitui, os principais materiais que constituem o manto, externo e interno, os dois são constituídos por magma. E faltou o quê? Faltou a crosta, né? Que se divide eu falei que a crosta se divide em duas. A crosta continental, deixa eu descer. A crosta continental e a crosta oceânica. A crosta oceânica, ela é mais densa. Geralmente, num choque entre uma crosta continental e uma crosta oceânica, um movimento convergente, né? De duas placas aí, uma oceânica e uma continental. Tipo, exemplo, a placa sul-americana com a placa de Nazca, aqui na América do Sul. A gente vai ver já isso. Eu vou mostrar o mapa para vocês verem. É uma oceânica com uma continental. Geralmente a oceânica ela volta para o manto, uma parte dela volta para o manto, porque ela é mais densa, e a continental ela permanece na superfície, é média. Ela vai ser comprimida e o magma vai ascender até a superfície. Eu vou mostrar isso já também. Pronto, de forma básica, sim, a crosta ela é formada principalmente por rochas e minerais. Vocês vão ver isso agora na outra aula, né? O que é que constitui essa crosta? Vamos ver formação de rochas. E vocês vão ver que a nossa crosta, a nossa litosfera, ela é formada principalmente por rochas e minerais. Os materiais que constituem. Eu pesquisei no Google, tipo assim, de que é formado. Aí ele diz que é formado principalmente por ferro e níquel. Então, com certeza deve ter mais alguma coisa aí. Ele diz só principalmente, né? É porque talvez seja menor quantidade. Eu não vi isso em canto nenhum, sabe? Que eu li até hoje. Todo canto que eu via só falava de ferro e níquel, ferro e níquel, ferro e níquel. Mas isso é uma... pesquisar. Pois pesquise de novo. Eita, é só pesquisar, é verdade. Não, eu tô dizendo, é só pesquisar, pra saber. Eu acho que eu não tive a sua curiosidade. Acho que por isso que eu não fui além.
É porque quando você falou em níquel e ferro, eu disse química. Porque é a sua paixão, né? Enfim, mas é bom você falar sobre isso. É interessante. Alguém falou alguma coisa no bate-papo? A B, litosfera, astenosfera é a mesma coisa? Não. Eduardo estava perguntando se litosfera e astenosfera é a mesma coisa. Não. A litosfera é a nossa crosta terrestre, que a gente vive sobre ela. A gente está aqui na crosta. E a astenosfera é considerada a parte intermediária entre a crosta e o manto superior. A astenosfera é uma zona intermediária. Mas em muitos livros eu encontro na definição de astenosfera dizendo que é a parte superior do manto. Superior, mas não quer dizer que é todo o manto superior, não. É a partezinha superiorzinha do manto, que fica em contato com a crosta. É mais comumente dizer que a astenosfera ela seria uma área de transição mesmo. Ela fica entre a crosta e o manto superior. Certo? É na astenosfera que vai acontecer a movimentação dos fluidos, a movimentação do magma, das correntes de convecção do manto. Que é o que está dizendo aqui, ó, abaixo da observação. Essa parte é muito importante. Pode grifar no livro de vocês, viu? Dizer assim, a astenosfera é a camada onde ocorre o movimento de convecção do magma. Esse movimento provoca a subida e a descida do magma até a superfície terrestre. Ou seja, o magma chega até aqui e até a superfície por causa dele, por causa dessa camadinha chamada astenosfera. Camada não, né? Dessa parte aí chamada astenosfera, que fica entre a crosta e o manto. A pressão desse movimento sobre as placas é responsável pelos agentes internos do relevo. O que são os agentes internos do relevo, que modificam o relevo? Tanto forma quanto modela o relevo. Alguém sabe me dizer quais são eles? Agentes internos do relevo, que formam o relevo e modelam o relevo. Tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. Esses são os 3 agentes internos. Aí, os agentes externos seriam quais, professora? Erosão e temperismo, só. Que acontece aqui na superfície, né? No caso, as correntes de convecção do manto, elas são importantes para os agentes internos do relevo. Tectonismo, vulcanismo e abalo sísmicos. Ó, e bem simplesinho que está aqui embaixo. Ó. Trocando em miúdos, a astenosfera é quem orquestra a formação das montanhas, porque é ela que vai dar origem ao vulcanismo, ao tectonismo, aos abalos sísmicos, que acontece aqui. Então, ela orquestra a formação de montanhas, a separação dos continentes, a formação de vulcões e fenômenos avassaladores, como os tsunamis e os terremotos. Certo? Tudo isso parte da astenosfera, porque é lá que acontece a movimentação do magma, as correntes de convecção do magma. Por isso que ela é muito importante para vocês compreenderem deslocamento de placa tectônica, deslocamento dos continentes. Vocês têm que saber o que é a astenosfera. E é essa região que fica entre a crosta e o manto superior. Belezinha? Tá tudo mais ou menos? Acho que eu falei disso. Ah, uma coisa sobre o núcleo. O núcleo da Terra, ele é responsável por, na verdade, a junção do núcleo da Terra. O núcleo da Terra age como, ele cria um campo magnético, né? Então, o campo magnético que é provocado pelo núcleo da Terra, juntamente com os ventos solares, provoca a formação da aurora boreal. Essa é a informação que tem aqui, que talvez vocês não saibam. A aurora boreal, ela existe por causa disso, porque é uma combinação entre o nosso campo magnético, que promove, de certa forma, uma segurança para a gente, ele meio que, não é filtrar a palavra, mas enfim, ele nos ajuda nessa questão do recebimento dos ventos solares. Aí a junção do campo magnético da Terra com os ventos solares, que chegam até a Terra, forma aí a aurora boreal, que acontece no hemisfério norte. A aurora boreal, hemisfério norte. E para terminar, vamos falar de origem dos continentes. Como é que se formaram os continentes? Aí existem 2 teorias para tentar explicar, né, a origem dos continentes. Uma, a introdutória, a primeira teoria que vingou mesmo, surgiu para tentar explicar a origem dos continentes, foi a teoria da deriva continental. Mas antes da teoria da deriva, sim, lembrando, todas 2, tanto a teoria da deriva continental quanto a teoria da tectônica de placas, são 2 teorias diferentes, foram feitas por pessoas diferentes. Todas 2 são do século XX. Então, o homem só veio descobrir realmente a origem dos continentes, a movimentação das placas tectônicas, tudo bem direitinho agora, século passado. É recente isso. Mas desde o século XVI já existia uma noção, existia uma mera noção de que os continentes estariam juntos. Vou mostrar aqui no slide. Fica melhor.
Vocês sabem me dizer quantos continentes existem no mundo? Quantos 6. continentes existem no mundo? 6. Que são quais? Quais são eles? Quais são os continentes que existem no mundo? Pergunta difícil. Cadê a menina da química, da geografia, da biologia? Europa, África, Ásia. Aí América do Sul. Eita. América ao todo, não? É só a América. América é um continente só, ou América do Norte é um continente, América Central é outro continente, América do Sul é outro América é um continente? continente. América é um Não, a continente América só. só. Mas tem muito aluno que confunde isso é verdade. Muito aluno confunde. Tudo isso aqui é América, tudo. América do Norte, América Central, América do Sul é uma regionalização, é uma divisão do continente americano. Só para a questão de estudo. E também por causa da localização. Se você reparar, a América do Norte está no norte. Por isso que é a América do Norte. São subcontinentes, mas aqui não é continente. O continente aqui é América, é um só. Então, América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. É o 6º continente aqui. Como é que esses continentes se formaram? Como é que eles formaram? Como é que eles se constituem? Esses continentes estão se separando até hoje. Eles podem se juntar de novo, formar outra Pangeia. Pangeia quer dizer todas as terras juntas, né? Um supercontinente. É Pangeia. É o nome Pangeia. Eles podem se formar de novo? A Pangeia pode se formar de novo? Eles estão se separando ainda? Pode, mas também demora muito tempo, né? Coisa que acontece em milhões, né? Milhões de anos. Todos os anos, a África está se separando da América do Sul aqui, ó, cerca de 2 a 3 centímetros. Todos os anos. E todos os outros continentes, eles estão se separando uns dos outros, certo? Isso acontece, todo ano acontece. Mas é uma coisa que a gente não consegue perceber, porque tipo, centímetro a divisão, a separação. É uma coisa imperceptível para a gente. Mas existe. Vamos lá, teoria da deriva continental. Quem criou essa primeira teoria para tentar explicar a origem dos continentes foi um cara chamado Alfred Wegener, um alemão, Alfred Wegener. Ele criou uma teoria chamada teoria da deriva continental. Deriva quer dizer movimentação, então movimentação dos continentes. Em 1900, tem uma divergência na internet. Tem canto que diz que é em 1912, outro canto que ele diz que é em 1913, mas enfim, né, de 1912 a 1913 foi lançada a primeira grande teoria para tentar explicar a origem dos continentes. Século XX, agora, praticamente, que é chamada de teoria da deriva continental. A B, por qual motivo eles estão se separando? Sim, Eduardo está me perguntando por qual motivo os continentes estão se separando. Alguém sabe dizer? Porque os continentes Por estão... causa do movimento das placas tectônicas, não? Que estão se convergendo. Exatamente. Não só se convergendo. Peraí. Tá, Tem os 3 movimentos de conversão. Aquela coisa que você explicou na aula passada. Peraí. Vou logo para aqui. Os alunos adoram esse mapa. Adoram. Olha. Porque o que é que faz com que os continentes se separem? Qual a força que explica isso? Vai ser o quê? As correntes de convecção do magma, né, do manto, fazem com que o magma ele dilate a nossa crosta e essa crosta se separe, certo? E aí vai acontecer o quê? A crosta, tanto existe a crosta continental quanto a crosta oceânica. Então, como é que os continentes se separam? Através de quê? Da movimentação das placas tectônicas. Lembrando o que eu disse ontem. As placas tectônicas, nós estamos sobre as placas tectônicas. Mas placa tectônica não é só um pedacinho da nossa litosfera pequenininho, não. Olha aqui, ó, o que seriam. Aqui eu tenho as principais placas tectônicas do mundo. Essas daqui. Então, uma placa tectônica não é só um pedacinho da nossa litosfera, não. Mas o que a gente precisa saber é que a nossa litosfera ela é toda fragmentada. A nossa crosta é fragmentada, certo? Ela é fragmentada em grandes blocos de terras, em grandes blocos de placas que são chamados de placas tectônicas. Então, quando vocês verem esse nome placa tectônica, se refere a um imenso bloco, né, da nossa crosta que está fragmentado. E está se chocando com outra placa, possivelmente. Olha aqui. Existem 3 tipos de movimento de placa tectônica. O movimento divergente. Divergente porque, olha as setinhas. Quando você vê 2 setinhas em sentido contrário, as placas estão fazendo isso aqui, ó. Elas estão divergindo em sentido contrário, certo? Uma está indo para um lado, outra está indo para o outro. Como, por exemplo, aqui no meio do Oceano Atlântico tem uma grande cadeia de montanha. Não sei se vocês sabiam, mas existe montanha também no fundo do oceano. Existe uma grande cadeia de montanha aqui que se formou quando a África se separou da América do Sul. Ela é chamada
Quando a gente fala de cadeia de montanha no fundo do oceano, não tem o nome de montanha. A gente chama de dorsal oceânica. Toda montanha, toda cadeia de montanha no oceano não é chamada de montanha, é chamada de dorsal oceânica. Tem esse nome, dorsal oceânica. Essa daqui, que fica no meio do Atlântico, que vai da Islândia, ela é enorme. Ela vai da Islândia, aqui no hemisfério norte, até bem próximo da Antártida. Essa dorsal aqui, esse conjunto de cadeia de montanhas, é chamada de dorsal mesoatlântica. Por quê? Porque ela está no meio do Atlântico. Já caiu uma questão no Enem sobre isso, bem facinho, perguntando quando é que tinha sido formada a dorsal mesoatlântica. Aí tinha, na questão já tinha resposta, porque tinha uns mapazinhos aqui que dava para você perceber quando é que tinha sido formado. Era só você indicar lá qual o período que tinha sido formado. Pronto, só isso. Mas caiu sobre isso aqui. Então, o que é que provoca a movimentação das placas tectônicas? Ou o que é que provoca a movimentação dos continentes? A movimentação das placas. Certo? Mas as placas se movimentam por quê? Por causa do fluido que há embaixo dessas placas, que é o magma. As correntes de convecção do magma, lá na astenosfera, que fica entre a parte superior do manto, faz com que a nossa crosta ela dilate e fique se separando, ou se juntando, depende do movimento, né? Por exemplo, eu falei agora há pouco que a placa sul-americana ela se choca com a placa de Nazca. Tá aqui, na América do Sul, tá vendo? E esse movimento aqui é um movimento diferente do que está acontecendo aqui no meio do Atlântico. Aqui é um movimento convergente. Quando as placas se chocam na mesma direção, é um movimento chamado convergente. Elas convergem na mesma direção. A placa oceânica, por ser mais densa, volta para o manto, e a placa continental, por ser menos densa, ela permanece emersa no continente, certo? Mas ela vai ser comprimida, porque está havendo ali um movimento convergente entre elas duas. Exemplo, professora, para não ficar tão abstraindo o assunto que você está dizendo. Você tem um vídeo para isso? Tenho, sim, maravilhoso. Vocês já viram ele uma vez na vida. Eu já mostrei. E vou mostrar de novo. Adoro esse vídeo, porque dá para entender bem direitinho esses dois tipos de movimento, o convergente e o divergente. E é bem rapidinho, eu acho que é 1 minuto, a menos de 1 minuto. Quando estiver vendo o vídeo, vocês vão me dizer, viu? Eu acho que vai aparecer agora. Tá vendo? Tá dando para ver. Pronto. Observem o movimento convergente e o movimento divergente. Aqui no vídeo não tem o transformante, que é quando as placas deslizam na horizontal. Tipo, uma assim enrosca na outra, na horizontal. Não tem aqui, mas eu tenho um esquema para mostrar. Opa. Foi? Olha, o magma ele acende, passando aí do manto, da parte da astenosfera, no movimento ascendente, por causa da corrente de convecção. Dilata a crosta, faz com que ela rache, é fraturada, vai ser criada uma nova crosta. Movimento convergente ou divergente aqui? Que movimento é esse de placa? Divergente. Divergente. As placas elas divergem, uma em direções contrárias. Uma vai para o lado, outra vai para o outro, divergente. Em um canto diverge da Terra e do outro vai convergir. É sempre assim. Vou mostrar agora com convergente. Como é que acontece a formação de montanhas, por exemplo? Aqui pode ser formação de montanhas, divergente pode, com certeza. E no convergente também pode se formar montanhas, vocês vão ver agora. E um lá está divergindo, o outro está convergindo. Olha o que acontece no convergente. A placa mais densa, ela retorna para o manto, para o estado de fusão, e ela vai comprimir, por causa que ela está se chocando com o movimento na mesma direção aqui, ela vai comprimir a placa continental. E aí o magma ele vai ganhar oportunidade, vai ser fraturada essa crosta, por causa da pressão do magma, que vai exercer aqui, das correntes de convecção. O magma vai chegar até a superfície, vai se resfriar. Essa área possivelmente vai ser soerguida, vai ser tipo levantada. O magma resfria e forma uma montanha. É assim que se formam montanhas recentes, viu? Essas montanhas mais recentes que a gente tem se formam assim. Viu? Deu para entender aquilo lá? Oxi, e Lucas está na aula? Lucas não falou nada. Lucas está me ouvindo? Oi? Tinha feito a chamada sem ter falado? E eu falando super bem de você aqui. Ei, espera aí, placa do Pacífico não. Vocês têm que entender outra coisa.
Então, 8 minutos, vai dar certo. No século XVI, já começou uma tentativa de se descobrir como os continentes se formaram. O geógrafo chamado Abraham Ortelius, ele já notava a similaridade das formas da América do Sul com a África e a Europa. Já encontrava ali uma similaridade. Aí ele já começou a dizer, opa, eu acho que por causa do formato dos continentes, eles já estiveram juntos um dia, certo? Mas ele, tipo, não fez nenhuma teoria, não fez nada para explicar, não. Só falou. Por causa do formato, se encaixava muito bem. No século XVIII, outro carinha chamado Benjamin Franklin escreveu que a crosta terrestre devia ser como uma casca que pudesse quebrar, e realmente porque ela é muito fina, né, só 70 quilômetros no máximo, e se deslocar em virtude da movimentação dos fluidos, que seria o magma. Mas ele também não criou teoria, não fez nada, esse carinha também. No século XX, veio o Alfred Wegener e realmente criou uma teoria científica, chamada Teoria da Deriva Continental. Ele dizia que há mais ou menos 200 milhões de anos, todos os continentes estavam juntos, formando um só, um supercontinente, chamado Pangeia. A palavra Pangeia quer dizer todas as terras juntas. E ele dizia também que só existia um único oceano nessa época, da Pangeia. Há 200 milhões de anos, todos os continentes estavam juntos, formando um só, e só existia um único oceano, que era o chamado de Pantalassa. Aí, ele não soube explicar o erro do Wegener, porque ele não sabia o que é que fazia com que os continentes se separassem. Ele não sabia explicar a força. Esse foi o erro dele. Por isso que a teoria da deriva continental ela não é uma teoria 100% fiel. Ela não explica 100% a origem dos continentes. Ela dá uma ideia do que seria. O Alfred Wegener fez isso como? Como é que ele chegou a essa teoria da deriva continental? Ele percorreu diversas partes do mundo e notou o formato dos continentes, notou que alguns fósseis de animais eram encontrados numa costa e outra costa de outro continente, levando a crer que aquele animal ali ele ficava circulando por aqueles continentes, porque eram juntos. Começou a notar também que tipo, uma feição do relevo de clima frio se encontrava numa área de clima quente. Aí ele fez, eu acho que aquilo ali um dia estava tudo junto e depois se separou. Começou a notar isso aí. Mas ele não sabia explicar qual a força que fez com que esses continentes se separassem. Não sabia. Ele dizia que era por causa da força do Sol, da Lua e das marés. Ele não sabia explicar qual a força. Oi. Também tem a questão dos mongóis, né? Que acreditam que o mundo era junto porque, tipo, como é que eles tinham se movido para outros lugares? Isso. Outra coisa que leva a crer é que a dispersão, né, dos seres vivos de um local para o outro. Leva a crer também. Por isso que ele estudou os fósseis, para tentar identificar isso. Então, vamos lá, falei isso. Por exemplo, o Wegener, ele chegou a investigar alguns fósseis de animais, tipo o fóssil do Mesossauros, que foi encontrado tanto na América do Sul quanto aqui, nessa borda da África. Levando a crer, e se você reparar, olha o formato do continente, né? Da África com o formatozinho aqui da América do Sul, como se encaixa perfeitamente. Levando a crer que esse animal tanto circulava pela África quanto pela essa parte aqui da América do Sul. Os físicos convenceram os geólogos de que as camadas externas da Terra eram muito rígidas para que a deriva continental ocorresse. Os físicos não concordavam com a teoria. Qual foi o erro de Wegener? Já falei, ele não soube explicar a força, esse foi o erro dele, o bichinho. Aí, quando é que a gente realmente descobriu, professora, o que é que fazia com que esses continentes se separassem, que eram as placas tectônicas? Quando é que foi? Principalmente com o período da Segunda Guerra Mundial. Foi com a Segunda Guerra Mundial que a gente começou a estudar muito o fundo dos oceanos. Eu falei ontem que o fundo do oceano também é chamado de assoalho oceânico, né? Tem esse nome, assoalho oceânico. Na Segunda Guerra Mundial, para a guerra, como se utilizava muito submarino, era necessário conhecer um pouco mais os oceanos, né? E aí começaram a explorar através de equipamentos como o sonar, que foi inventado na época, que foi muito utilizado na época. Tem um tipo de sonar específico também para isso, não estou lembrando o nome agora, que ele recebe as ondas, né? Que são propagadas do fundo do oceano e tudo mais. E aí, na Segunda Guerra Mundial, por causa da guerra, começaram a investir muito na exploração do assoalho oceânico, estudar o fundo do oceano. E com isso, começaram a mapear, por exemplo, uma grande dorsal que existe entre o continente americano e o continente africano e também a Europa, que é a dorsal mesoatlântica. Começaram a mapear essa dorsal, que é essa daqui, ó. Essa dorsal aqui. Lembrando, cadeia de montanha no fundo do oceano não é chamada de montanha, é chamada de dorsal oceânica.
Essa daqui ganha o nome de Mesoceânica por Mesoatlântica, porque ela fica no meio do Atlântico. Certo? Começaram a mapear essa dorsal aqui, já no período da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial. Começaram a mapear ela e descobriram que essa dorsal se formou por causa que os dois continentes, esses continentes aqui, eles estavam se separando. E aí, quando eles se separaram, no movimento divergente de placa, né? Um vai para o lado, outro vai para o outro, houve a formação de uma fenda, de um vale em rift. Rift seria tipo uma fenda enorme que se forma, porque as placas se separaram, né? Aí abriu uma fenda por onde o magma ele ascendeu, chegou até a superfície do fundo do oceano, por causa da água e tudo mais, aquele magma se resfriou e formou aqui uma cordilheira, né? Uma cadeia de montanhas no fundo do oceano, chamada dorsal mesoatlântica. Então, essa dorsal foi extremamente importante para se criar a teoria que realmente vai explicar como é que se formam os continentes, como é que eles se separam e tudo mais, que é a teoria da tectônica de placas. Essa realmente é a teoria que veio para subsidiar, para dar suporte à teoria do Alfred Wegener, que não estava totalmente errada, mas ele não sabe explicar força. E aí veio, na segunda metade do século XX, veio realmente a teoria para explicar, que é a teoria da tectônica de placas, que diz que os continentes se separam porque a nossa litosfera está fragmentada em grandes blocos de terras, que são as placas tectônicas, e elas ficam se movimentando por causa das correntes de convecção do manto, que faz com que o magma, o magma mais leve suba e o magma mais denso desça e fica se movimentando, fazendo com que a nossa crosta dilate, né, e se separe. Alguma dúvida? Esse esqueminha aqui foi um dos esqueminhas que caiu na prova do Enem uma vez, que perguntava quando é que se formou a dorsal mesoatlântica. Só um minuto. Queria mostrar essa questão. E queria mostrar também a movimentação das placas. E agora, o que é que eu faço? Sim, aqui são as principais placas tectônicas do mundo. Alguém está fazendo pergunta? Ou me lembrando de alguma coisa. Cadê o bate-papo? Guilherme, nenhuma dúvida. Apenas dor de cabeça. Guilherme está com dor de cabeça. Que horror. A maior placa do mundo, a mais... Aqui, onde a gente vai encontrar o maior número de terremoto, maremoto, tsunami. Tsunami é formado por causa de quê? Alguém sabe dizer como é que o tsunami se forma? Tsunami é só uma cadeia, é só uma onda gigante? Ou são várias ondas gigantes? Um tsunami. Tsunami não é quando ocorre as placas lá se batem no mar, aí aquilo ocorre uma onda gigantesca que sai sobressaindo sobre as outras, né? Não? Então, para se formar um tsunami, uma série de ondas gigantescas que podem atingir 800 km por hora e uma altura também gigantesca, é necessário que haja antes um maremoto, um terremoto no fundo do oceano. Exatamente. É por isso que é assim que se forma. Essa região aqui, a placa do Pacífico, é a maior de todas, e essa região aqui forma o Círculo de Fogo do Pacífico, a área mais ativa tectonicamente do mundo. É onde a gente vai encontrar o maior número de terremoto, tsunami, vulcanismo, vulcões ativos também nessa área. E os maiores terremotos do mundo, tipo, os maiores magnitudes de terremoto do mundo acontecem nessa área aí.